paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Atos, capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E, fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Primeira coisa: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Eram aquelas pessoas que estavam ainda na circuncisão. Não, acabou a circuncisão. A circuncisão agora é para outros fins. Não tem mais. É como se fosse agora uma seita. Muitos aderem, mas a maioria não. Então, o que prevalece é a maioria. Nós não somos mais da circuncisão. Esta aliança já não existe mais. A circuncisão agora tem outro objetivo: evitar doenças e outras coisas mais. Agora o que prevalece é o batismo de Jesus, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele fala assim, que o Espírito Santo caiu sobre nós. Não, não seria bem a colocação correta. O Espírito Santo tocou em nós, fomos tocados pelo Espírito Santo. Nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Seriam as palavras corretas. Não, eu fui batizado com o Espírito Santo. Com, na minha opinião, é junto. Eu fui batizado com o Espírito Santo. É uma colocação meio errada, né? Na minha opinião. E cada um. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor.
porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Vê só, Ágapo prediz fome. E a fome de hoje, além de alimento? Fome de justiça, fome, ansiedade pelo que é certo, pelo que é correto. Temos que ter essa fome, porque os dias estão se findando, os dias são maus, por isso temos que ter a fome de ter Jesus ao nosso lado, de ter Deus conosco, porque os dias são maus, os dias estão se findando, a maldade está se multiplicando e o amor de muitos se esfriando. Capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Um detalhe: a igreja orando, né? Aí Deus fala assim: vai lá e tira Pedro da prisão. O anjo foi: Pedro, acorda, precisamos sair daqui. Pedro, levanta, vamos sair daqui. Pedro não acordava. Mas o que aconteceu? Pedro seria apresentado no dia seguinte. Com certeza, o povo já estaria pedindo a morte de Pedro. Mas o que foi que Jesus falou lá atrás que nós ficamos de ver? Pedro, hoje você é novo, você vai para onde quer, mas amanhã você terá uma certa idade e irá para onde não quer. Então, Pedro estava sossegado. Eu não vou morrer mesmo, eu vou dormir. Temos que ter essa fé, temos que ter essa confiança em Deus. Nada me acontece se não for permissão de Deus. É claro que eu não vou tentar Deus, eu não vou por caminhos estreitos, caminhos que eu não conheço, escuro, que eu não consigo ver nada, caminhos assim alheios ao meu conhecimento. Eu não vou tentar Deus, mas por onde eu tiver que ir, olha, você precisa ir até lá, fazer isso, isso, isso. Senhor, eu vou para um lugar que eu não conheço, o Senhor esteja comigo, me guardando, me abençoando, e o que eu for fazer, permita que tudo dê certo. Pronto, você agora está nas mãos de Deus, você pode ir seguro. Não, eu vou porque eu confio no meu taco e um monte de coisa. Taco é de madeira, taco quebra. E o taco muito curto não tem muita finalidade não. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão.
Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. A primeira coisa, quando Deus faz algo para você, é sobrenatural. Ele faz os portões ficarem automáticos. A igreja orando, alguma coisa acontece. Deus deslocou um anjo até a prisão onde Pedro estava. Pedro sai, bate, olha, sou eu, Pedro. Pedro está preso. Não, eu estou aqui no portão. Pedro está preso. A igreja ora, para quê? Para Pedro continuar preso? Você está orando para quê? Você não está pedindo para Deus uma solução, algo espantoso que Deus faça na sua vida? Deus fará, no momento dele. Aqui, Pedro saiu da prisão imediatamente, porque Jesus tem pressa em fazer a obra. Não, Pedro, você tem que fazer a minha obra, eu tenho pressa. Certas coisas na sua vida pode esperar. Então, para nós demora, mas ao que? O tempo de Deus. Então não adianta você ficar se esgoelando, se debatendo, perdendo a paciência, a calma, até mesmo a razão, porque é o momento de Deus. Então a igreja ora, Deus ouve, e no momento dele, ele age. Por isso que é importante os irmãos estarem reunidos na mesma fé. E o que foi que Jesus disse? Onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu posso não agir no momento que vocês querem, mas eu estou ouvindo e alguma coisa eu farei. Então somente aguarde. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Herodes, então, falando ao povo, o povo disse: é a voz de um Deus. Herodes se calou, ele se achou: não, eu estou aqui sendo exaltado. E a soberba dele então subiu um pouquinho. Só que, o que ele tinha que fazer? Glória a ti, Senhor, pelas tuas palavras, porque são palavras que saem da minha boca, mas o Senhor as coloca em meu coração, para que a tua glória seja manifesta ao povo, para que o teu reino seja dito ao povo,
para que o teu reino seja explicado ao povo. Não, ele se calou, a soberba subiu, ele foi atacado por uma infecção no intestino, acamado. Uma semana ele ficou acamado e as pessoas tinham nojo de limpar Herodes. Então ele foi comido de bicho, porque aquela sujeira criou muito bicho, porque ninguém limpava ele. E aqueles bichos o comeram. Por quê? Dá glória a Deus. Às vezes eu também sou difícil de falar um glória a Deus, aleluia, né? Mas por dentro eu estou falando, Senhor, tu sabes, tu conheces.